pessoal, meu nome é Su, eu sou professora de fotografia. A gente vai aprender a revelar filmes em casa. Espero que vocês consigam aprender a ter autonomia nesse processo, que é um processo bastante simples, porém que demanda alguns cuidados. A gente vai passar por algumas etapas, né, que consiste em primeiro aprender a colocar o filme no tanque, entender como funciona a química do filme, preparar seus químicos, revelar de fato e depois como armazenar esses filmes e o que você pode fazer depois que o seu filme está revelado. Falando um pouco sobre mim, eu sou francesa. Meu primeiro contato com o Brasil foi em 2010, depois que eu me formei em fotografia na École Nationale Supérieure de la Photographie, que é uma escola no sul da França, em Arles, onde acontece um festival internacional de fotografia que é famoso mundialmente. Em 2010 eu fiz uma residência artística aqui no Brasil, que me trouxe para cá, e finalmente em 2012 eu vim morar aqui, seguindo uma carreira como artista. A minha área de atuação é mais a fotografia artística mesmo, eu não tenho um estilo específico, mas eu gosto muito de fotografar pessoas, né, de fazer retratos e paisagens. Acontece de vez em quando de eu fazer cobertura de eventos, mas a minha prática é mais uma pesquisa autoral dentro do campo da fotografia artística. Então, as fotos muitas vezes se encontram em publicações ou em exposições. Já fiz exposições em 6 países diferentes, já participei de várias publicações, já dei aulas de fotografia lá na França, né, oficinas de história da fotografia, e aqui em São Paulo também dei aulas no Senac de formação básica em fotografia. Eu sou curadora também de um projeto audiovisual que promove o trabalho de artistas do mundo inteiro, que é o Smell of Dust, que é um projeto de projeção de fotografia com música ao vivo. Eu tenho esse projeto desde 2014 e a ideia é promover trabalhos de artistas emergentes, principalmente no campo da fotografia analógica. A minha especialidade é a fotografia analógica, que é a fotografia que eu me formei. Eu também entendo de digital, mas eu acho que a magia da fotografia está na fotografia analógica. Todo esse processo químico é um processo que me interessa muito e eu espero que vocês também possam descobrir toda a magia que tem por trás das imagens. Alguns fotógrafos que me influenciam até hoje são fotógrafos que trabalham com fotografia analógica. Alguns desses artistas são a Vivian Sassen, o Wolfgang Tillmans, o Jeff Wall, a Nan Goldin e a Elina Broterius. São artistas que trabalham com filme, seja grande formato, médio formato ou 35, e que me inspiram muito pelo jeito que eles usam desse processo analógico dentro do trabalho. Por que revelar filmes em casa? Primeiro, para você ter uma autonomia no processo. É muito legal você poder controlar todas as etapas de revelação até a ampliação da sua imagem. Você pode controlar o contraste, pode controlar a granulação, pode fazer interferências voluntárias. O legal também de você revelar em casa é se você tem uma frequência muito grande assim de fotos, se você fotografa muito, tem muitos filmes para revelar, né? Todo mês você fica acumulando filme, sai muito mais barato você fazer revelação caseira do que levar no laboratório. Eu acho que tem uma magia no processo fotográfico analógico que não existe mais na fotografia digital, porque o filme, ele é um suporte que até você revelar ele, a imagem fica invisível, ela é chamada de imagem latente. Então ela precisa ser revelada para você poder ver ela. E é muito legal você esquecer as imagens que você fez e meses depois ou dias depois você revelar
e redescobrir as imagens que você fez, você se surpreender muitas vezes com o que você fotografou. E o legal também da fotografia analógica é você poder ter mais cuidado na hora de tirar a sua foto. O fato de você ter uma quantidade de poses limitadas faz com que você escolhe o que você vai fotografar com um pouquinho mais de cautela. Nessa aula a gente vai aprender a revelar filmes 35mm, que são considerados filmes de pequeno formato. Existem filmes de médio formato, como 120, e grande formato, como 4x5 polegadas ou até o 20x25 polegadas, que são filmes muito maiores e que costumam vir em formatos únicos e individuais. A particularidade do filme 35, ele é o mesmo filme que até hoje está sendo usado no cinema. Ele é um dos filmes mais populares, que com a era da fotografia digital continua se produzindo filmes 35 pela qualidade dele e o baixo custo também. Ele é chamado de 35 por quê? Porque ele tem 35mm de largura. Ele é um dos filmes mais populares. Ele inicialmente foi criado para cinema e depois ele foi adaptado para uso fotográfico. Esse filme ele é usado na maioria das câmeras analógicas que você vai encontrar no mercado, na maioria das câmeras SLR como essa, e essas compactzinhas também costumam usar filmes 35mm. O preço dos filmes pode variar em função da marca, do ISO, ou de onde você for comprar. Os filmes costumam ter 36 poses, tem também filmes de 24. Né? Então é isso, você tem 36 chances no máximo de fazer uma boa foto, o que reduz a quantidade de imagens que você vai fazer, consequentemente você vai ser mais cuidadoso na hora de fotografar. Diferente da fotografia digital, que você pode bater milhares de fotos e você já tem a imagem na sequência que você bateu. Então acho que a fotografia digital, por mais incrível que seja, acabou com essa magia do tempo da fotografia analógica, que é você descobrir dias depois, meses depois, horas depois, o que você fotografou. Eu vou explicar um pouquinho do que é feito o filme fotográfico, né? Ele é feito de uma base de plástico, a princípio costuma ser um triacetate de celulose, no qual é depositada uma emulsão. A emulsão é de fato o que é sensível à luz. Essa emulsão ela costuma ser feita de uma camada de gelatina e sais de prata. São pequenas partículas de prata que são sensíveis à luz e quando elas são expostas à luz através da lente da câmera, elas escurecem, né? É o que vai criar os pretos e os brancos da imagem, todas as tonalidades de cinza. O que é a sensibilidade do filme, né? O famoso ISO. Esse número que você vê no filme. Ele costuma ir de 32 até 3200, né? Na fotografia analógica a gente não passa de 3200 ISO. Os filmes 35, eles são interessantes por quê? Porque eles têm a maior variedade de ISO dentro da gama. Hoje a gente vai aprender a revelar um filme de 400. O ISO 400 é um filme de média sensibilidade. Ele é legal porque você consegue fotografar em ambientes variados, né? Que a iluminação pode ser boa, quanto uma iluminação média ou até ambientes mais escuros. Você pode usar um flash para ajudar, mas o ISO 400 ele é um ISO bastante versátil, por isso que é o ISO que eu escolhi usar na minha prática. Os filmes de baixa sensibilidade são os filmes entre 32 e 64 ISO, que são filmes que têm pouca sensibilidade à luz, então eles são ideais para ambientes muito iluminados, né? Dias de sol ou estúdio com bastante iluminação. E os filmes de alta sensibilidade, que são entre 800 e 3200, são filmes que são usados em ambientes de pouca luminosidade, como museu, por exemplo, ou sei lá, se você costuma fotografar em show, ambientes mais noturnos, um ISO alto vai ter mais sensibilidade à luz, então vai te ajudar a fotografar em ambientes escuros. Quanto maior a sensibilidade do filme,
maior a granulação. Então os filmes de baixa sensibilidade, eles costumam ser muito mais refinados, muito mais nítidos, né? Você vai ter mais definição de detalhes que filmes com alta sensibilidade, que costumam ter grãos, né, o famoso granulado vem de grão, porque, né, a gelatina ela é recoberta, essa emulsão composta de sais de prata. Esses sais que chamam de brometo de prata são os famosos grãos. Então, em filmes de alta sensibilidade, os grãos são maiores. Por isso que você tem aquele granuladão em filmes 3200 ou 800, né? Por que eu decidi começar a revelar tudo em casa? Porque eu queria ter autonomia e controle de todo o processo de revelação do meu filme até a sua digitalização. Eu comecei a digitalizar todos os filmes que estão nesse livro. Esse livro é o meu primeiro fotolivro e todas as fotografias que foram feitas eu mesmo que revelei em casa, depois digitalizei com um scanner de negativo e eu consegui diagramar e publicar ele na sequência. Então, o legal de você revelar em casa é isso, é você poder controlar todas as etapas do processo até você, de fato, ver as tuas imagens, né, e revelar as tuas imagens. Vamos lá, quais são as etapas de revelação de um filme? São 4 etapas, 3 etapas com químicos e uma de lavagem. A primeira etapa é a etapa de revelação, a gente vai usar uma solução chamada revelador, que é uma solução alcalina que vai revelar os sais de prata do filme. Depois temos o interruptor, o banho de interrupção da revelação, que é um banho opcional, porém ele é interessante de fazer para você interromper o efeito do revelador. E o terceiro banho, que é o fixador, que vai permitir fixar a imagem no filme, porque se você não fixar o processo, o filme continua sendo sensível à luz, então é importante você fazer um banho de fixagem bem feito. Depois do banho de fixação, tem o banho de lavagem, que é muito importante para tirar todos os resíduos que podem permanecer no filme. Então a gente vai passar por essas 4 etapas, todas elas têm um tempo específico e a gente vai aprender como saber qual que é o tempo certo de revelação de cada filme. A relação de tempo de revelação, ela depende do ISO do seu filme, da diluição que você fez do seu químico e da temperatura que você vai usar, né, na sua solução. A gente vai ver que tem umas temperaturas standard de você usar, mas que às vezes a tua água está um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fria, e aí o tempo de revelação ele vai ser alterado por conta disso. A relação de diluição dos seus químicos, ela depende do tamanho do seu tanque, né? Você tem tanques que revelam em um filme só, tanques de 2 filmes, isso aqui é um tanque de 5, que é o tanque com o qual a gente vai aprender a revelar filmes preto e branco hoje. E também depende da quantidade de filme que você vai usar. Lembram-se que todas as relações de diluições, elas estão presentes nas garrafas ou nas embalagens dos químicos. Então qualquer dúvida você só olha na embalagem e vê quanto de água você precisa diluir o seu produto para você formar a sua solução. Agora vamos ver quais materiais necessários para você poder revelar seu filme PB em casa. Um tanque de revelação, esse é um tanque de 5 filmes 35 ou 3 filmes 120, mas você pode usar qualquer tanque, seja de 1, de 3, de 2 filmes, tá? Você vai precisar de uma tesoura para tirar o filme da bobina e também para cortar o filme depois que é revelado. Você pode usar também esse abridor de garrafa. Algumas pessoas preferem e eu prefiro a tesoura. Você vai precisar do revelador, isso é um químico pronto já para ser usado, ele já está diluído.
um interruptor, que pode ser também qualquer ácido acético, um vinagre branco também funciona. E um fixador, também solução pronta para ser usada. Você vai precisar também de 2 jarras graduadas, né, para você poder medir a sua solução. Eu uso também, é opcional, porém bem prático, uma pinça de borracha que remove os excessos de água depois que o filme está revelado. 2 garrafas de 1,5 litro vazias, garrafas de água. Os seus filmes, no caso aqui vão ser 5 filmes PB do mesmo ISO, tá? Todos de 400. Se você for revelar filmes juntos, tem que ser todos do mesmo ISO para ter o mesmo tempo de revelação. Para secagem, eu recomendo esses pregadores, que são pregadores exclusivamente feitos para filmes, mas você pode usar também pregadores de madeira, que são o ideal porque não deixam muitas marcas, né, resíduos na ponta do filme. Par de luva para se proteger dos produtos que são corrosivos e um avental. Para colocar o filme no tanque, você precisa estar no completo escuro, né? Então, se você não tiver um quarto na sua casa completamente escuro, né, completamente hermético à luz, eu recomendo comprar um changing bag desse, que é um dos mais simples que tem, que você vai colocar sua mão dentro, vai colocar todo o seu material necessário para colocar o filme, né, dentro do tanque, você vai colocar os seus equipamentos lá dentro e você vai colocar o filme no tanque dentro desse changing bag. Pessoal, eu vou passar alguns cuidados a ter com os produtos e os recipientes que vocês vão usar para revelação. Importante os galões serem escuros. Não é o ideal esses galões que eu tenho aqui, porém são os galões que eu achei. Não se limite com os conteúdos, né? Se você não achou galão escuro, faz igual eu, compra um galão branco, mas armazena os seus químicos em lugar escuro, né, longe de luz, para poder armazenar por mais tempo a sua solução. Porque assim, os químicos, eles vão se alterando durante o tempo. Uma solução nova, ela dura até uns 6 meses, mas ela tem que estar armazenada no escuro. Então, preferencialmente galões escuros, né, opacos, mas se não tiver, um galão branco funciona, tá? As jarras tem que ser jarras também limpas, que você só vai colocar o químico correspondente em cada jarra, por isso eu coloco o nome, né, revelador, fixador, para não confundir, porque não pode ter resíduos de outros químicos ou outros produtos dentro dos recipientes, tá? Muito importante não misturar as soluções em galões diferentes. Se você usa fixador, vai ser esse galão só para o fixador o tempo inteiro. Eu marco na tampinha, né, fixador, revelador, para não confundir nem as tampas, nem os produtos. Está escrito em francês, mas é isso, tá? Muito importante não misturar os conteúdos e os recipientes. Mesma coisa com essas garrafas de água que vão receber a minha mistura. Como eu tenho um tanque de 5 filmes, é mais ou menos 1,5 litro de produto que vai lá dentro. E como as minhas jarras são pequenas, elas são só de 1 litro, às vezes no mercado você não acha um de 1,5 litro, de 2 litros. Eu comprei de 1 litro e aí eu coloco 1 litro de fixador, né? Eu preparo a minha solução aqui, coloco 1 litro de fixador aqui e vou enchendo aqui, vou precisar de mais 500 ml. Aí eu já tenho o meu fixador aqui pronto, eu só misturo, entendeu? Mas mantém sempre a mesma garrafa de água vazia, limpa, para o seu fixador e sempre a mesma garrafa de água vazia, limpa para o seu revelador. Último cuidado, uso de luvas. Possivelmente, se você tiver óculos de proteção, também é importante para não respingar nada no seu olho, os produtos são corrosivos, eles podem irritar tua pele, tua garganta, na hora do preparo das soluções, principalmente se você usa químicos em pó, às vezes você pode respirar algum produto que
pode te danificar a garganta. Então, luvas e óculos, idealmente. Tem até um óculos. Tem que lavar, aqui. Que tá um pouco. Pronto, ganhei o óculos da produção aqui. É isso, gente. E o avental para não se manchar, porque os produtos mancham a roupa, deixam umas manchinhas amarelas e não sai na lavagem. A primeira etapa para revelar um filme preto e branco é você colocar o filme dentro do tanque, né? A sua bobina, ela vem assim, quando você terminou o seu filme, às vezes fica a pontinha de fora, às vezes não. Normalmente, a minha pontinha não fica fora, ela fica pra dentro, então eu vou ter que tirar a tampinha do filme no escuro, né? Esse processo ele é todo feito no escuro, lembrando que se você não tem quarto escuro em casa, você pode usar um changing bag, né? Que dá pra comprar na internet. E aí, dentro do changing bag, você vai abrir a tampinha do filme, né? Dessa forma. E dentro vai estar o filme exposto. Ele não pode ver luz, senão o que vai acontecer? Vai escurecer, vai estragar suas fotos. Então, tudo no escuro, você vai colocar o filme dentro das espirais. Vamos ver o que são as espirais. O tanque, ele é feito dessa forma. Ele é completamente hermético à luz também, né? Ele só tem esse furinho pelo qual vão passar os químicos, mas o resto fica no escuro. Aí dentro você tem um tubo que vem se encaixar as espirais. Essas são as espirais. Elas estão agora em número de 5, porque é um tanque de 5 filmes. E é dentro delas que você vai colocar seu filme 35mm. Aqui a gente vê que é certinho o tamanho do filme, né? Mas elas são adaptáveis. Para filmes de 120, eu desencaixo elas e coloco no primeiro, na primeira entradinha aqui, ele tem meio que um trilhozinho. E aqui eu consigo colocar um filme 120, que é de 120mm. Mas hoje a gente vai revelar um filme 35, então eu vou voltar como estava inicialmente, tá? Aqui, ela tem duas bolinhas que vão permitir travar o filme dentro dela. Aí você vai inserir a ponta do filme, tudo no escuro, tá? Lembrando que todo esse processo que eu tô fazendo aqui, você vai ter que treinar, pode ser com um filme já usado, né? Esse filme, no caso, é um filme colorido que não foi exposto. E aí você vai colocar ele dentro desse trilhozinho. Aí, empurrando ele, as bolinhas elas vão travar o filme aqui, né? Você puxa ele um pouquinho, foi. E dentro da sua changing bag, ou do seu quarto escuro, você vai começar a fazer esse movimento. Você vê que o filme está sendo arrastado e ele vai entrando dentro da espiral por inteiro, até o final. Você pode às vezes ir ajudando com o dedo, às vezes no escuro o filme embola e tal, você dá uma ajudinha assim para que ele continue no trilho. E é importante você encaixar até o final, né? Aqui a gente vê que o filme entrou inteiro. Os químicos vão passar dentro da espiral, eles vão poder umidificar todos os lados do filme. Então no escuro, depois que você terminou de colocar seu filme, você vai encaixando aqui no tubo, faz isso para cada filme, né? Coloca as espirais com filme, cada uma. Depois que encheu, coloca dentro do tanque. Fecha. Aqui você já pode ligar a sua luz, que aqui já está hermético a luz. Só vai passar os químicos por dentro desse buraco. Aí você tampa e partiu para o laboratório. Para você colocar seu filme no tanque, você vai precisar de um quarto escuro ou um changing bag, uma tesoura, os seus filmes e um tanque de revelação.
Agora os meus filmes estão dentro do tanque, né? Como vocês podem ver aqui, eu tirei os filmes de dentro das bobinas, dentro do filme. É dessa forma, né? Tem uma bobinazinha e tem uma cápsula. Essa cápsula é que eu vou tirar com a tesoura. Eu costumo vir aqui no cantinho e puxar. Vocês podem ver que ficou meio dobrado aqui, porque é onde eu fiz força. Importante lembrar que antes de colocar o filme na espiral, você tem que cortar aqui essa sobrinha de filme. Eu costumo cortar em triângulo para o líquido correr melhor. E você corta também no final da bobina. No final do seu filme vai ter essa bobina, você corta ele bem retinho também para não cortar a sua última foto. Então é importante ter esse cuidado no final. Certo, pessoal? Agora os meus filmes estão dentro do tanque. Importante lembrar que vai precisar de um cronômetro para você saber quanto tempo você vai colocar cada banho, né? As luvas, o seu óculos de proteção, que é opcional, mas eu recomendo, né, para quem está começando, e o aventalzinho de proteção. Vamos lá, então. Coloca as luvas. Eu aconselho aquelas luvas pretas que os tatuadores costumam usar, né, para trabalhar. Elas são um pouquinho mais resistentes. Mas o legal dessas é que você tem sensibilidade ainda. Então é bom para manipular. Antes de revelar, é importante você já ter preparado todas as suas soluções, ou seja, você já ter diluído o seu revelador, o seu ácido acético, né, interruptor, e o seu fixador. Porque a partir do momento que você começa o processo de revelação, não tem como interromper no meio. Você vai ter que ir até o final. Aqui a gente vai preparar as soluções, o revelador, fixador. O interruptor, para mim, ele já está pronto, eu já deixo ele diluído a 1/19. Para você saber qual que é a diluição que você tem que colocar no seu tanque, é o seguinte: embaixo do tanque tem escrito para cada filme a quantidade de líquido que vai ter que colocar. Aqui eu tenho, para cada filme 35mm, 290 ml. Ou seja, eu tenho 5 filmes. Vamos lá. 5 vezes 290. Eu vou precisar colocar 1 litro e 450 ml dentro do meu tanque para poder revelar os 5 filmes de uma vez. A diluição, eu costumo consultar um site que tem as tabelas de diluição conforme o ISO que você está usando de filme, né? Lembrando que todos os filmes têm que ser do mesmo ISO para você revelar eles juntos. E a temperatura que você tem que usar. Dentro dessa tabela você vai ter o ISO, o tipo de revelador, né, a marca que você está usando e quantas diluições você pode fazer. Você pode fazer uma diluição a 1/1, ou seja, uma quantidade de água por uma quantidade de químico, ou você pode fazer uma quantidade de químico por 2, 3 quantidades de água. Aí você vai diluir mais a sua solução e o tempo, consequentemente, de revelação vai ser maior, tá bem? Então aqui a gente vai revelar a 1/1, ou seja, uma quantidade de água por uma quantidade de produto químico. 1 litro e 450, 1/1 eu vou dividir então por 2. Vai ser 725 ml de revelador para 725 ml de água. Então eu vou preparar o meu revelador, né? A 1 mais 1. Ficou 725 ml de revelador dentro da sua jarra graduada, para você poder ver onde é 725. A minha jarra não é de 1,5 litro e eu vou precisar colocar 1,5 litro dentro do tanque. Então eu uso essa garrafa de água, né, que só teve água aqui dentro, e eu venho colocando aqui o revelador.
A revelação ideal, ela acontece a 20 graus. Então é bom você colocar um termômetro dentro da sua solução para ver se está com a temperatura certa. Daí aqui eu venho, pego água. Estou com os meus 625 ml de água agora, a 20 graus. E eu vou misturar com o meu revelador. Os seus produtos, né, revelador e fixador, eles têm que ter essa cor mesmo translúcida. Pronto, eu tenho o revelador pronto, eu vou preparar meu fixador também. Vamos lá com o fixador. O fixador, eu costumo usar ele puro, e aí você pode reusar ele. O revelador também, se você usar ele puro, você pode reusar ele. Então o que eu faço? O fixador não vai ser diluído com água nenhuma. Eu vou colocar 1 litro e 450 ml dentro da minha garrafa. Pronto. Assim. Você pode dar uma agitadinha de leve assim para a água se misturar bem com o produto. Pronto, eu tenho as minhas soluções prontas. Eu vi aqui na minha tabela de revelação que filme PB com ISO 400 eu vou ter que revelar durante 9 minutos e 75 segundos a 20 graus. Então vão ser 3 banhos e depois um banho de lavagem. Eu vou usar o meu cronômetro aqui do celular para poder garantir que eu tô fazendo o tempo certo. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, eu recomendo vocês fazerem, né, na pia de casa ou num tanque, porque você vai precisar de água corrente e às vezes os tanques de revelação, eles podem pingar um pouquinho, né, se não tiver muito bem vedado aqui a tampa, costuma pingar alguma coisa. Então, para você não sujar a sua cozinha, é bom você fazer na sua área de serviço. Eu coloquei aqui o meu cronômetro. Eu vou iniciar. O primeiro minuto, ele é só de agitação contínua. Aí o restante, de minuto em minuto, você vai agitar, tá? Então, vamos fazer juntos. Iniciei aqui. Começa com o revelador. Em alguns casos você pode reusar o revelador também. Eu não gosto muito porque eu acredito que ele é mais eficiente na primeira vez que ele é usado, né? Vamos lá. O primeiro minuto aqui, ele é só de agitação. Você vai fazer uma agitação contínua durante 1 minuto. Devagar, não é bom criar bolhas, né? Pode criar espuma se você tiver muita pressa, ficar agitando demais. Eu gosto de dar uma pequena rotaçãozinha de leve. Aí cada um vai achar seu ritmo, o importante é ser constante. Aí entre cada agitação, eu gosto de bater o tanque na mesa para evitar bolhas de ar. Eu fiz a primeira agitação de 1 minuto, agora eu vou esperar 1 minuto e a cada 1 minuto eu faço uma agitação de 30 segundos. E por aí em diante até finalizar o tempo da sua revelação. Agora eu vou descartar o meu revelador, né? Eu terminei. Muito cuidado com o descarte dos químicos, são químicos poluentes, então não joguem na pia de casa ou na pia, né, do tanque. Você pode levar os seus químicos usados para laboratórios de fotografia que eles têm uma coleta, né, de químicos que vem, sei lá, uma vez por mês, dependendo, né, da loja, do combinado que a loja tem, mas nunca descartem isso na pia. Agora a gente vai fazer o interruptor, né, que pode ser um ácido acético, então vinagre branco funciona também.
O interruptor ele não precisa ser por muito tempo, pode ser de 30 segundos a 1 minuto, agitação contínua de 30 segundos. Eu vou colocar aqui no meu cronômetro e vamos. A mesma coisa, bate para evitar bolhas. Eu vou voltar ele para dentro do galão. Esses galões que eu estou usando, eles são mais ou menos de 3 litros e 800 de solução. E aí você consegue fazer mais ou menos 10 filmes, revelar 10 filmes com essa quantidade de químicos. Agora a gente vai passar para a etapa final, que é o fixador. Passou o tempo aqui, eu vou verificar se realmente está bem revelado. Eu vou dar uma olhada aqui sem tirar o químico. Vou dar uma olhada no meu filme. Aí eu venho aqui, puxo e dou uma olhada. Ó, me parece que está bem translúcido. Então quer dizer que fixei certinho. Como eu já falei, né, o fixador dá para reusar. Então ele vai voltar aqui. Como eu estou usando ele puro, eu posso usar ele mais de uma vez. Agora a etapa de lavagem. Vou lavar meu filme para que não sobre mais nenhum resíduo de químicos nele. A lavagem ela é com água contínua, não precisa abrir com muita pressão a água, pode ser uma água correndo desse jeito. O importante é que ela seja contínua. Eu encho aqui, eu dou uma agitadinha e depois eu deixo em água corrente. Terminou o tempo de lavagem aqui, vamos fechar a torneira. Idealmente, o último banho eu gosto de usar água destilada, que ela não tem resíduos minerais nenhum, aí ela evita ter mancha no seu filme. Quando a água seca no filme, às vezes ela deixa umas marquinhas brancas de calcário. Então o que dá para você fazer é usar um detergente comum e colocar 2 a 3 gotinhas dentro de uma água. O importante é não fazer espuma, né? E aí eu vou pingar aqui a minha pinça, que tem umas borrachinhas no meio, e eu vou usar para remover o excesso de água no filme. Então vamos lá. Agora é o momento tão esperado de ver o que a gente fotografou. Vou tirar os filmes um por um. Desenrosca com cuidado sempre a espiral. Ou você pode também puxar, tem gente que puxa direto. Gosto de pegar inteiro. E agora a gente consegue ver o nosso filme, ele tá bem translúcido, tá bem nítido as imagens. Sucesso! Daí eu vou pegar um desses grampos. Eu gosto de colocar já na pontinha. E agora eu vou tirar o excesso de água do filme. Feito isso, eu vou até o meu varalzinho e coloco para secar. E coloco um peso embaixo, que pode ser um outro pregador. Eu recomendo fazer a secagem em local fechado, né, e seco, para que nenhuma poeira, né, possa grudar no filme enquanto ele está secando. E pronto, essa é a última etapa. Depois que secou, armazenar e decidir se você vai mandar ampliar no laboratório analógico, se você tiver um laboratório em casa, se você for ampliar em casa, ou se você vai digitalizar com filme de negativo. E aí transformar o teu arquivo, né, negativo em arquivo digital para você poder mandar para imprimir, ou
postar no seu Instagram, tem várias opções. É isso, galera, agora que o seu filme está revelado, depois que ele secar, você deve armazenar ele numa pochete dessa especificamente feita para guardar seu filme. Filmes de 36, eu costumo cortar eles de 6 em 6 fotogramas. Existe de acetato e existe também papel manteiga, assim. Essas pochetes você encontra também na internet. Depois fica assim, ó, tem mais ou menos uns 6 fotogramas por tira. O legal de você digitalizar seu filme analógico depois que você revelou é transformar o seu arquivo analógico em um arquivo digital que você vai poder compartilhar diretamente nas suas redes sociais, no seu Instagram. Então, fica a dica, também vou deixar o meu Instagram aqui para quem quiser acompanhar os meus trabalhos, Studio Mo, Studio_Mo. E o legal de digitalizar é que você já pode também subir os seus arquivos no seu portfólio online, no seu site, você já pode concorrer a editais, prêmios, sem ter a necessidade diretamente de imprimir a sua prova. Então, eu recomendo muito a digitalização do filme depois que revelado.